Pessoal, bom dia. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre algoritmos genéticos. Então, a gente veio nas primeiras semanas entendendo o conceito sobre algoritmos genéticos, quais são as suas principais aplicações e qual a estrutura e escopo de um algoritmo genético em termos de implementação, qual a lógica que está por trás. Na última aula que a gente teve síncrona, a gente estava trabalhando na implementação, então a gente já tinha realizado a implementação da estrutura básica para poder carregar os dados de um arquivo, porque a gente quer resolver o problema da mochila, e esses dados são os dados dos produtos, que envolvem a descrição do produto, o peso e o benefício dele, porque a gente quer levar o máximo de produtos dentro do limite de peso que nos dê o maior benefício. E a representação cromossômica nossa, de cada indivíduo que a gente vai ter, que a gente está fazendo, né, ela é baseada em um vetor. Então, deixa eu só abrir aqui também para a gente poder acompanhar. Ela é baseada em um vetor de bits. Deixa eu abrir aqui para ficar mais claro, para poder mostrar isso que a gente fez. Aqui. Ela é baseada em um vetor de bits, então aqui a gente tem os nossos vetores de bits, então cada indivíduo da nossa população aí, ele é um vetor de bits, então cada um desse aqui ó, é um determinado indivíduo. Então a gente tem a representação baseada em bits e a gente fez lá um aleatório para poder criar cada um desses indivíduos e gerar a nossa população, que é um conjunto de indivíduos, ou seja, lembrando que cada indivíduo desse aqui é uma possível solução do nosso problema. Cada indivíduo desse ele vai ter que ser avaliado, porque essa vai ser a base para a gente poder ter o nosso método de seleção. Como a gente está fazendo a avaliação? Então, a gente criou a nossa função fitness, que é a nossa função de avaliação na última aula, aonde, de acordo com o benefício, se ele não estourar o limite, a gente vai dar uma nota para ele. Então, aqui, se na posição 0 do vetor está 1, quer dizer que eu estou levando o primeiro produto aqui do meu vetor de produtos. Se na posição 1 está 0, eu não estou levando. Se na posição 2 está 1, quer dizer que eu estou levando. Então, eu vou vir na posição 2, vou vir ver qual que é o peso, qual que é o benefício, acumular isso para que eu tenha o meu resultado. Então, a gente tem essa estrutura que a gente estava implementando e a gente implementou, por último, a nossa função fitness aqui. E dentro do nosso estudo também é importante entender de forma clara, entender aplicações. Então, essa foi a atividade da nossa aula assíncrona da semana passada, que era realizar a leitura do capítulo do Ricardo Leiden sobre algoritmos genéticos, para poder dar um fomento maior sobre o aspecto teórico e estrutural do algoritmo genético, e também a leitura de um artigo do próprio Ricardo Leiden, que ele fala ali bastante de aplicações. Então, o objetivo dessas duas leituras, que foram propostas para a última semana, né, foi para que vocês conseguissem entender de forma mais clara as aplicações. Então, a grande maioria do pessoal, dos alunos, já fez a atividade ali. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai continuar a nossa implementação. Então, dentro da nossa lógica aqui, ó, então a gente já tem lá o carrega arquivo, que é onde a gente puxa nossos dados, que já estava pronto. A gente fez a implementação lá do nosso cria cromossomo, ou seja, cada cromossomo ali é um vetor, que é uma possível solução do nosso problema. Esse nosso cromossomo ele é cheio de zeros e uns, e essa proporção de 0 e 1 tem que ser relacionada à quantidade de elementos que a gente tem. Então, aqui a gente está no nosso aleatório, a gente está gerando a chance de gerar aqui 60% de zeros e 40% de 1 dentro do nosso aleatório aqui. E a nossa população é o quê? É adicionar lá dentro do nosso vetor vários cromossomos. Então, cada vez que eu chamo cria cromossomo, eu estou criando um vetor que está sendo retornado aqui, e a gente está adicionando dentro da nossa população. Então, é exatamente isso aqui ó, que a gente está vendo. Então, está criando aqui a nossa população. E agora a gente tem que fazer dentro da lógica do nosso algoritmo genético básico, né? Cadê o nosso algoritmo? Aqui, ó. Dentro da lógica, a gente já fez a avaliação aqui, né? Então, a gente iniciou, criou o indivíduo, criou a população, a gente já fez a avaliação, que é a função fitness. Agora, a gente vai fazer a seleção. E depois, a gente vai fazer o cruzamento. Então, a gente vai criar essas duas funções hoje aqui. E aí, depois, vai faltar só a gente fazer mutação e fazer a seleção, fazer o módulo população, que é os que a gente vai manter. E depois executar, chamar tudo, né? Dentro desse processo aqui do módulo aqui de população, a gente vai ter que saber quem é o melhor, quem é o pior, então a gente vai querer criar algumas funções auxiliares aqui depois.
Então, nosso objetivo vai ser trabalhar aqui hoje, dentro desse processo de seleção, e envolver os métodos de seleção que a gente pode ter dentro de um algoritmo genético. Então, a gente já fez a nossa avaliação, que é a nossa função de fitness, e agora a gente vai para o método de seleção dos pais. Então, dentro de um algoritmo genético, a gente gera uma população inicial, e a gente quer que, logicamente, essa população ela comece a evoluir ao passar das gerações. E dentro desse processo, o que o algoritmo genético faz é o quê? É selecionar os indivíduos, ou seja, baseado no que acontece na natureza, indivíduos mais aptos têm maior probabilidade de se proliferar. Então, os melhores genes, eles tendem a ficar, os melhores cromossomos. Então, a gente vai partir disso, a gente tem alguns métodos híbridos de fazer, mas a gente vai privilegiar os indivíduos aqui que têm uma função de avaliação mais alta. Ou seja, aquele indivíduo que está com nota zero lá, quer dizer que a proposta dele de solução do problema não é adequada. Quanto maior a nota do indivíduo, maior a possibilidade desse conjunto de dados ali solucionar o meu problema. Então, quanto mais alto a gente vai, ele tem que ter maior probabilidade de participar do cruzamento. E aqueles que têm uma nota cada vez mais baixa, ele vai ter menor probabilidade. Indivíduos com péssima avaliação, eles podem também ter características favoráveis, então a gente não pode desprezar eles totalmente. Então, mesmo que o indivíduo ali tenha nota zero ou tenha uma nota baixa, ele tem que ter alguma chance de participar do processo de cruzamento. E aí a gente vai ver alguns métodos. Por quê? Porque pode ser que alguma característica, porque como vai cruzar, vai pegar uma parte de um, uma parte de outro, né? Alguma característica dele pode ser útil. Então, e essas características específicas de um indivíduo que ele tem uma nota ruim, ele pode estar presente só nesse cromossomo. Logicamente, não tem como a gente ficar testando todos, e isso vai dentro do processo de evolução natural. E é bonito como acontece que a gente não intervém em nada e realmente o nosso algoritmo ele consegue evoluir muito. A gente já viu isso lá no exemplo que eu dei anteriormente, e vocês vão ver aqui também. E o objetivo depois é que a gente consiga, quando a gente dá uma adiantada aqui, a gente vai ter alguns temas aí de problemas e vocês vão fazer evoluir o algoritmo genético de vocês para resolver um dado tipo de problema. Então, a gente vai fazer alguns estudos aí posteriores. Então, um dos métodos da gente fazer isso, tem dois métodos mais utilizados. A gente vai implementar, vamos ver se dá tempo da gente implementar os dois. Um dos mais utilizados é o método da roleta, ou da abordagem estocástica, proporcional à nota. Então, a gente pensa ali que a gente vai ter uma roleta para poder girar, então vai ser um aleatório na hora de selecionar o indivíduo que vai cruzar. Só que o indivíduo que tem uma maior nota, uma maior avaliação, ele vai ter uma maior chance de participar do cruzamento. Então, quanto maior a nota, vai ser maior a chance dele. Então, aqui, se eu tenho indivíduos aqui, cada um tem uma avaliação, um tem 1, o outro tem 9, o outro 16, o outro 32. Então, o 100% aqui é 62, que é a soma de todos os indivíduos aqui. E aí, o indivíduo que tem a avaliação 1, ele vai ter um percentual da roleta de 1,61. O indivíduo que tem nota 9, 14%. O indivíduo que tem nota 16, 25%. O indivíduo que tem nota 36, 58%. Então, quanto maior a nota do indivíduo, maior vai ser o espaço dele dentro dessa roleta. O que a gente pode fazer em termos de implementação? Na hora de gerar a nossa roleta, eu faço a roleta como um vetor mesmo. E aí, se o indivíduo tem a parte 1, ele vai ter uma posição vetor, arredondo, né, para cima, ele vai ter duas partes no vetor. Se o indivíduo tem 14,5, ele vai ter 15 partes no vetor, 15 posições. Se o indivíduo tem 25,8, ele vai ter 26 partes no vetor. Então, de acordo com a proporção que ele tem na roleta, é a quantidade de posições do vetor. E depois você faz um random dentro do próprio vetor. E aí, a posição que cair, aquele indivíduo que tem maior nota, ele vai ter mais posições dentro do vetor, ele vai ter mais chance. Então, esse é o método mais simples de implementar a roleta que a gente vai fazer depois. Então, graficamente, é isso aqui, ó. O indivíduo que ele tem uma maior nota, ó, tá vendo? Quanto maior a nota desse indivíduo, maior a chance dele. Então, se o indivíduo ele tem nota 36, a fatia dele dentro da roleta vai ser maior. O indivíduo que tem nota baixa, a fatia é menor. Ele continua tendo chance de ser selecionado. Pequena, mas vai. Então, a gente não elimina a chance, porque se ele for selecionado ali, então quer dizer que ele pode ter uma característica importante ali, e ele vai participar do cruzamento. E essa aqui, então, cada indivíduo aqui, de acordo com a nota dele, aqui só mais uma representação aqui, a gente vai, de acordo com a nota, ele vai ter uma fatia dentro da roleta. Aí,
E como que eu faço aqui? Faz um random. Você vai fazer um random normal aqui, em que posição cair? Ah, caiu aqui o meu random. Então vai ser esse indivíduo. Ah, caiu aqui. Então vai ser esse indivíduo. Embora ele tenha uma maior chance de ser selecionado, o random pode cair aqui. Então vai ser... Ah, e quantos indivíduos eu vou selecionar? Nesse caso aqui, a gente seleciona 2 indivíduos, né? Então a gente vai fazer 2 indivíduos, vai participar do cruzamento e vai gerar 2 novos filhos ali. É só o método da roleta que tem? Não. Tem vários outros métodos. Então, de acordo com o problema, você pode aplicar um método ou outro método, ou testar vários desses métodos diferentes para poder ver qual tem o melhor resultado dentro do problema. Então, com isso, você pode acelerar a convergência, ou seja, chegar na melhor solução possível de forma mais rápida. Porém, se você tenta acelerar a convergência, talvez ele pode estagnar. Então, se você priva também, eu vou tentar pegar só os que têm nota mais alta. Se você ficar pegando só os que têm nota mais alta, não vai chegar num momento que você vai ver que todo mundo vai ficar igual, e ele deixa de evoluir. Então, aquele que tem uma nota baixa, talvez, como eu disse, ele tem uma característica que pode ser importante para a evolução do algoritmo. Então, tem várias técnicas diferentes. Então, só repassando algumas técnicas e a gente vai implementar uma delas. Então, as técnicas mais usadas é a do torneio. A gente vai implementar ela agora, que é mais fácil de fazer. Depois, a gente deve fazer a da roleta, ou eu peço para vocês fazerem. É bem simples também. E todas as outras, a seleção local e truncada, na verdade, são subpartes dessas outras 2 primeiras aqui. Então, a gente vai ver só de modo rápido aqui qual é a estrutura de cada uma. O método do torneio, que é o que a gente vai implementar agora, a gente vai selecionar uma série de indivíduos da população e vai comparar eles. E eu vou ter um valor de K. Então, por exemplo, se o meu K for igual a 2, eu seleciono aleatório 2 indivíduos. Esquece de nota. Seleciono de todo mundo lá. Faço um random. Se a minha população tem 1000, eu faço um random de 1000. Pego 2. Desses 2, qual tiver a maior nota, ele vai ser selecionado para cruzamento. Depois faço um outro random com 2. Desses outros 2, quem tiver a maior nota vai ser selecionado. E faço o cruzamento desses 2 vencedores. Ou a gente vai trabalhar com um K de pelo menos 3. Então, o que a gente vai fazer? Faz um random de 3 em toda a população. Desses 3, quem tiver a maior nota vai participar do cruzamento. Faça um outro random também, depois, na hora de fazer o cruzamento, a gente chama o torneio depois. O torneio faz com 3, seleciono ali, desses 3, seleciono o melhor, e aí esses 2 melhores aqui a gente vai fazer o cruzamento. É um método bem fácil de implementar. Para isso, a gente vai precisar, logicamente, fazer a avaliação, que foi o que a gente já fez, né? Então, a gente já fez a implementação do nosso método de avaliação, que é o fitness. Então, eu faço aleatório e vou testar as notas de cada um deles. Então, uma forma aqui, ó, eu tenho todos os meus indivíduos aqui, ó. Por exemplo, meu K é igual a 3, é o que a gente vai fazer. Então, aqui eu tenho 8 indivíduos. Faço um random desses 8, ó. Aqui selecionou X1, X7, X8. Então, do X1, X7, X8, quem quer maior nota? Ó, 200, 1 e 40. Ah, é o 200. Então, quem vai ser selecionado que é o 200. Ah, vou fazer outro torneio. Fez um random de tudo, pegou o X2, X3, X5. Então, o X2 é 100, o X3 é 9.500 e o X5 é 100. Então, 9.500 vai ser selecionado. Então, todo mundo vai ter uma chance aí. O problema é, logicamente, se tiver uma nota baixa, olha aqui no primeiro, ó, o X1 ele tem uma nota baixa comparado aqui com outros aqui, né? Mas ele foi selecionado. Então vai depender muito aí da sorte do aleatório. E aí, desse aleatório de 3, o melhor sai. Então a gente vai fazer dessa maneira. É a forma mais simples e funciona bem. O algoritmo genético evolui de uma forma bem legal. O modelo de amostragem estocástica uniforme é o modelo da roleta, né? Então você faz uma amostragem uniforme aí de acordo com a nota de cada um. É aquela parte da roleta, né? Então, quanto maior a nota, maior vai ser a fatia que um determinado indivíduo vai ter. Então, X1, ele tem uma nota maior, ele tem uma fatia maior aqui dentro da roleta, que a gente está olhando como um vetor, que é como a gente implementa mesmo. O X6 tem a maior fatia aqui de todos, olha. E, por exemplo, a gente pegar o X4, que é 100, ele tem uma fatia menor. Então, quanto maior a nota, maior vai ser a fatia dele. E, logicamente, maior a probabilidade. Todo mundo tem chance, mas quanto maior a nota, maior a probabilidade. Essa é o que a gente já viu da roleta. Só voltando aqui, a gente pode pensar na roleta, só repassando aqui. E a gente tem um método de seleção local. E aí a gente utiliza para ele o método da roleta ou do torneio. Então, vamos pensar aqui. O seleção local é basicamente aquela história. Eu não preciso ser rico, eu só preciso ser amigo de quem é.
E o de seleção local é a mesma coisa. Você seleciona um indivíduo. Então, pensa na roleta. Você gira a roleta. Esse indivíduo que foi selecionado na roleta, o que tiver do lado dele, pode ser na frente, atrás, ou dos deslocamentos de posição, aí você define. Você pega esse outro indivíduo. Esse seleção local é utilizado por quê? Porque pode ter um outro indivíduo que no aleatório ele não seria selecionado e quando você coloca aí no seleção local ele vai. Então pensa, você faz o torneio. E aí você faz o torneio com 3. E aí eu pego um, por exemplo, lá, o X10. O cara que está na 10ª posição foi selecionado no torneio. E aí você pega quem está do lado dele. Ah, o 11 ou o 9, por exemplo, você seleciona ele. Então é só um método híbrido. Ele é legal para você tentar tirar um pouco do elitismo do teu algoritmo genético. Então, o seleção local é isso aqui, ó. Ah, um indivíduo ele foi selecionado, por exemplo, esse aqui. E aí eu posso pegar exatamente um dos vizinhos do lado, ou com deslocamento de 2, ou com deslocamento de 3, tá vendo? Aqui tem várias formas de fazer. Então, esse aqui é o selecionado. Eu posso pegar qualquer um dentro da minha vizinhança. Como eu falei, é uma técnica de diminuir o elitismo do algoritmo genético. E a gente tem um método de seleção truncada. O seleção truncada é que você coloca que apenas um determinado percentual acima de uma nota vai ser selecionado. Então, você pode falar assim, ó, de toda a minha população, eu vou fazer a seleção, mas só os 50% melhores vão participar do processo de seleção. Isso aqui aumenta o elitismo do teu algoritmo genético. Logicamente, você pode fazer assim também. Um indivíduo, ele vai ser pela roleta. O segundo indivíduo, já que eu quero manter as características e fazer ele ficar híbrido, eu vou fazer com que eu pegue um segundo indivíduo dos 50% piores, só para você ter uma mescla ali de características. E aí você vai diminuir o elitismo. Então, a seleção truncada, ela pode servir aí para você aumentar o elitismo, se você for colocar que você vai pegar só um percentual dos melhores, ou serve para você diminuir o elitismo. Por exemplo, só aqueles que estão na faixa de 10% a 50% vão ser o segundo indivíduo. Ou dentro de uma geração, você vai ter 10 cruzamentos, aonde 3 desses cruzamentos você vai pegar só com indivíduos de características de uma faixa específica, mais baixa. Diminui o elitismo. De faixa mais alta, aumenta o elitismo. É importante ter isso em mente aí. E isso pode ajudar dentro da convergência, dentro do desempenho do algoritmo genético, que é exatamente isso que a gente está fazendo. Aí a técnica de fazer aqui, logicamente, se você quer os melhores ou piores, né? O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma ordenação dos teus elementos de acordo com a pontuação dele. Então, você vai precisar aí de um algoritmo aí de ordenação eficiente, em O, log de N, a gente estudou isso lá em estrutura de dados. Então, usa, por exemplo, qualquer algoritmo, Quicksort. Aqui em Java já está implementado o Quicksort, Mergesort, só chamar ele. E você vai pegar, aí é fácil, né? Depois que está ordenado por nota, você pode pegar aí a primeira metade, a segunda metade, e aí você pode brincar da forma que for necessária. Por que a gente veio falando de diversas técnicas diferentes? Porque quando a gente vai trabalhar com um algoritmo genético, algo que pode ocorrer de forma bem clara é o elitismo, que é o que eu estava falando anteriormente, vocês já estudaram isso, já fizeram a leitura. Então, elitismo é quando a gente, lá dentro do nosso processo de seleção e lá no módulo população que a gente vai implementar, a gente dá preferência somente para os indivíduos que têm maior nota. Então, aqueles indivíduos que têm nota baixa, eles não vão ter basicamente chance nenhuma de persistir. Lembrando que indivíduos que têm nota baixa também, eles podem ter características importantes. Então, indivíduos é isso. A ideia básica é quando a gente fala que o nosso algoritmo genético está com elitismo muito alto, é que toda implementação nossa está privilegiando somente indivíduos com avaliação mais alta. E isso pode fazer com que o desempenho dele não seja o mais adequado possível. Então, vamos lá implementar, que é a parte mais legal, né? Então, o que a gente tem que implementar agora? Processo de seleção. Então, dentro do processo de seleção, de todos que a gente vai fazer, a gente já criou a população, já criou o fitness, agora a gente vai criar a nossa função. Tem o obter melhor e pior aqui, que a gente vai criar eles depois. Eu até já tinha o torneio. Aqui, ó, tem o torneio aqui embaixo, tá vendo? Se quiser até apagar o escopo dele aqui para a gente criar em cima, vou recortar ele aqui, ó. Vou recortar o escopo do torneio, que é o que a gente vai fazer, ó. Vou recortar o escopo do torneio aqui. Já tinha embaixo, se quiser apagar, tanto faz. E a gente vai criar aqui na ordem lógica, né? Então, logo depois aqui do nosso fitness, ó,
a gente vai criar a nossa função torneio. Então, a nossa função torneio aqui, o que ela vai fazer? Ela vai selecionar de forma aleatória aí, 3 indivíduos da nossa população. Esses indivíduos da nossa população, a gente vai ver a avaliação de cada um. E a partir desses 3 indivíduos aleatórios que a gente tinha aí, a gente vai retornar o índice daquele que tem a maior nota. Então, olhando aqui, ó, pensa que eu tenho a minha população com 100 elementos. Então, vou selecionar 3. Então, desses 100 elementos que eu tenho, eu vou selecionar lá. Por exemplo, pensa que no meu aleatório selecionou o indivíduo 10, o indivíduo 8 e o indivíduo 32. Então, aqui de toda a minha população, de todos os indivíduos que a gente tem aqui, ó, 3 desses indivíduos foram selecionados, que são esses aqui. Então, esses indivíduos, eles vão ser avaliados, cada um deles, e de acordo com a nota dele, então desses 3 indivíduos aqui, quem que tem a maior nota? É o 8? Então eu vou retornar o índice do 8. É o 32? Então vou retornar ele. Então esse vai ser o nosso primeiro indivíduo. Então aqui a gente só está selecionando, né? O torneio seleciona. E aí depois a gente vai fazer o cruzamento. Deu para entender o que a gente vai fazer no nosso método de seleção? Então agora a gente vai fazer o nosso método de seleção, que vai ser o nosso método do torneio. Tranquilo aí? Todo mundo abriu o código já para a gente continuar? Todo mundo está com o código aberto? Para quem não tem o código, ou não estava com o código, está lá no nosso ambiente virtual. Então, só entrar aqui dentro do nosso Google Sala de Aula. Aqui, ó, dentro da semana 2, tem um Git Algoritmo Genético, ó, tá vendo? Ele está atualizado aqui. Eu já atualizei com o conteúdo da última aula que a gente fez, o Fitness. Aqui, ó, aqui é o início, né? Aqui dentro do SRC tem a nossa função avaliação, que foi a última coisa que a gente fez a implementação. Então, para poder seguir, é só entrar lá dentro. Então, aqui dentro do nosso torneio aqui, a gente vai criar 3 variáveis aí. Então, a gente vai chamar... Opa, deixa eu aumentar aqui um pouco. A gente pode chamar de o S1, S2 e S3, porque vão ser 3 indivíduos que a gente vai selecionar. Então, a gente vai fazer um random com esses 3 aí. Então, eu vou fazer um random, vou guardar no S1, random no S2, random no S3, de acordo com o tamanho da população. Então, a gente vai instanciar aí nossa biblioteca random aí. Como a gente vai querer um random o dia inteiro, a gente tem que instanciar ela. Se fosse só um random de 0 a 1, era só dar um random normal lá, igual a gente já tinha utilizado lá dentro do fitness, para poder ter as proporções lá, se a gente vai gerar 0 ou se a gente vai gerar 1, não, é lá no cria cromossomo, que a gente fez o match.random lá. Então, aí a gente não precisa instanciar, porque a gente gera um valor aleatório entre 0 e 1. Aqui, como a gente quer um valor inteiro dentro de um limite específico, aí a gente vai ter que instanciar o random aqui, essa classe. Então, random é igual a new random. E aí a gente consegue falar qual que é o limite, né? Então, eu vou fazer com que o S1, S2 e S3 recebam valores aleatórios. Então, S1 vai ser igual a quê? R, que é o nosso random, né? Ponto nextInt. E aí, aqui para o nextInt, eu passo qual que é o limite que eu quero que ele gere. Então, quando eu passar o nextInt, ele vai gerar o valor entre 0 e o meu limite. Então, eu tenho que pegar qualquer índice da minha população, qualquer indivíduo da minha população. Então, eu vou pegar aqui do meu bis, ponto, tamanho da população. Então, se a minha população tiver 50 indivíduos, eu vou ter um aleatório entre 0 e 49. E aí, esse aleatório eu vou guardar aqui no S1. Então, ele vai ser o meu primeiro indivíduo, o meu primeiro cromossomo que eu selecionei. Então, lembrando que a gente vai fazer o torneio aqui, a gente vai fazer com 3 indivíduos, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o S2 e para o S3. Então, a gente está selecionando aqui 3 indivíduos. Esses 3 indivíduos nossos aqui, que a gente selecionou eles, o que a gente precisa saber dele agora? Qual que é a nota, qual que é a pontuação desse indivíduo? Como que a gente sabe a pontuação de um indivíduo? Através da função fitness, da função de avaliação dele, que a gente já fez anteriormente. Então, a gente vai criar aí, a gente pode criar, vamos criar aqui em cima também, só para ficar organizado, né? Vamos criar 3 variáveis aí, ó,
que a gente vai ter aí qual que é a nota de cada um. Então, vamos colocar nota do S1, nota do S2 e nota do S3. Então, e essas notas aí, ó, nota do S1, da onde que vai vir a nota do S1? A gente vai chamar a função fitness. Então, vou chamar a função fitness e eu vou passar o que como parâmetro? Esse indivíduo meu. Então, aqui eu tenho só o índice, né? Então, para eu poder pegar realmente aquele vetor, né, que é o indivíduo, é a população, ponto get, opa, dd não, ponto get no índice do S1. Então, quando eu passo para a função fitness aqui, ó, a função fitness, ela vai me retornar um valor em double. O que está falando aqui? Ah, não é nota. Ah, o S1 é maiúsculo aqui. Ah, por isso que está reclamando. Então, eu estou chamando a função fitness e eu estou indo lá na população e pegando o índice, o indivíduo que está nesse índice. Então, se o meu S1, por exemplo, eu fiz o aleatório e falei que eu vou pegar o indivíduo 5. Então, eu vou lá na minha população e estou vendo a avaliação dele. Aqui está dando um erro aqui, ó, porque quando a gente criou a nossa população, a gente não tipou ele como vector. Faltou lá em cima colocar o Diamond, né, o maior, menor, na hora de criar a população, para falar que sempre ele é vector. Porque dentro da minha população a gente só vai ter vector. Então, como a gente não fez isso, a gente pode até mudar depois. Eu tenho que falar que o retorno aqui é um vector, né? Só para ele não ficar xingando. A gente poderia ter evitado isso aqui em cima, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Se aqui em cima, aqui, ó, tá vendo que eu tô criando um vector aqui e colocar assim entre o diamond, igual a gente fez com o produto aqui, igual a gente está falando que é integer aqui, ó. Esse aqui é o roleta pra gente fazer depois. É só ter colocado o vector aqui. E aí ele ia parar de xingar aqui, ó. Deixa eu ver se dá certo. Vector. E aqui embaixo ele ia parar de xingar agora. É porque a gente está falando que sempre é um vector. Aí agora ele para de xingar, tá vendo? Se quiser, pode fazer assim, porque aí evita. Mais fácil colocar lá em cima, né? Na hora de criar o nosso vetor, porque dentro do nosso vetor de população eu vou ter vários vectores. Então é mais fácil tipar lá, né? Aí a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente vai ter que saber a nota de cada um dos outros. Notas do S2 e notas do S3. E a mesma coisa aqui, né? Vou pegar o S2 e o S3. Tranquilo? Tá dando para acompanhar aqui? Opa, nota S3. Ah, o S3 eu coloquei minúsculo, né? Vai sim. Só para deixar tudo mesmo padrãozinho, né? Então, nota do S1, nota do S2, nota do S3. Ah, obrigado, Nath. Joia. Então, agora o que a gente tem que fazer? Tem que fazer um if aí, né? Para poder saber. Por exemplo, se o S1 for maior que o 2 e o 3, a gente retorna ele. Então, é só um ifzinho normal. Se o nota do S1 for maior que a nota do S2 e for maior... Opa, foi maior que a nota do S2. E a nota do S1 for maior que a nota do S3, ou seja, se o S1 for maior que o S2 e também ele for maior que o S3, o que a gente vai fazer aqui? Return S1. A gente não quer saber a nota, né? A gente quer saber o índice desse cara que venceu o torneio. Então, a gente retorna ele. Se não, sim. A gente vai fazer a mesma coisa que agora com o S2, né? Nota do S2 for maior que a nota do S1 e a nota do S2 for maior que a nota do S3, return S2. Se o maior não é o S1, não é o S2, só pode ser o... A gente não está preocupando aqui com igualdade, não, que se for igual, qualquer um para a gente serve. Então, tanto faz aqui. O que tiver sorte aqui de ser testado primeiro aqui no aleatório, que vai cair. Entenderam? Então, a gente só fez um if aqui, né? Como eu falei, a gente não está nem aí para igualdade. O cara tem que ser maior que todo mundo aqui. Então, se o S1 for maior que o S2 e o S1 for maior que o S3, retorna S1. Se não, se o S2 for maior, retorna S2. Se não, opa, faltou return aqui. Return S3.
Pronto. O que tá achando ruim aqui? Return. Isso, agora parou. Daí. Tranquilo? E agora a nossa função está pronta, né? Nossa função de seleção. Então, aqui, ó, quando a gente olha aqui para o torneio, ó, é a nossa função de seleção dos pais. Então, aqui o torneio é uma das formas. Então, a gente tem a roleta, tem a seleção local, seleção truncada, e o torneio aqui é o melhor, é o mais fácil de implementar, né? O da roleta também dá um. Mas o desempenho, no final, a gente testa depois e é quase a mesma coisa. Uma vez que a gente já tem o nosso torneio pronto, agora a gente parte aqui para o nosso cruzamento. Então, a gente entra aqui na estrutura do nosso algoritmo genético aqui, né? Então, a gente já gerou a população inicial, já fez a avaliação, já fez a seleção, agora a gente vem para os operadores genéticos aqui, que é cruzamento e mutação. Então, a gente vai fazer o cruzamento. Vamos entender agora como é que a gente pode fazer o cruzamento. Voltando aqui, a gente já falou de elitismo, e agora a gente vai falar aí do cruzamento, que é a nossa reprodução sexuada. Então, consiste na formação de novos indivíduos aí através da combinação de duas células. Então, é bem biologia mesmo. Então, dentro desse processo ocorre a recombinação genética. Então, quando você vê falar de cruzamento, recombinação ou crossover é a mesma coisa. Então, cai isso em algumas questões, GENAD, pós-comp, concurso. Então, viu falar dentro do processo de um algoritmo genético, recombinação consiste em... A recombinação é o cruzamento. Então, é quando você vai ter aí a troca de material genético para poder gerar um novo indivíduo. E tem várias formas. A gente vai gerar de um único ponto aqui. Então, a gente tem um single point, e aí eu faço um aleatório desse ponto de corte. Então, não é exatamente no meio, não. Então, eu posso ter, eu vou gerar um aleatório. Pensa que o meu cromossomo ele tem 15 posições. Então, eu gero um aleatório. Nesse aleatório, se eu falar que o ponto de corte é 3, então eu vou cortar no 3. Então, o primeiro indivíduo vai ter uma característica menor do pai 1 e maior do pai 2, e depois a gente inverte. Então, o single point aqui, por exemplo, vamos pensar que o ponto de corte deu aqui, ó. Então, o primeiro indivíduo tem as primeiras características do pai 1 e as segundas características do pai 2. Agora, o outro indivíduo tem a primeira parte do pai 2 e a segunda parte aqui do pai 1. Então, a gente tem essa troca aqui, isso aqui com o single point. A gente pode ter dois pontos de corte, então um ponto de corte pode ser aqui e o segundo de corte aqui. Então, dois aleatórios, normal, garantindo que um seja maior que o outro aí, só para a gente dar sequência, ficar mais fácil, né? Então, e aí você vai mesclando, ó. Quando eu vou gerar, o primeiro indivíduo tem a primeira parte do 1, a segunda parte do 2 e a terceira parte do 1. E a gente inverte isso no segundo indivíduo. Isso aqui é só um processo. Como falei, quando você tem alguns problemas mais complexos, você vai lançando mão e tentando utilizar algumas outras técnicas aí. Ou a gente tem um uniforme, eu defino um tamanho de uma janela aí. Eu posso ter janela de 1, de 2, por exemplo. Então, eu pego, a primeira base é do indivíduo 2, aí depois eu tenho 3 no indivíduo 1, depois eu tenho 3 no indivíduo 2, depois eu tenho 3 no indivíduo 1, depois eu tenho 3 no indivíduo 2. E aí você pode ir fazendo uma mescla aí de padrões entre os dois indivíduos. Então, a gente vai fazer de single point, a gente vai definir um ponto de corte, vai pegar a primeira parte do indivíduo 1, a segunda parte do indivíduo 2, e depois a gente vai inverter isso. E aí depois a gente vem para a mutação aqui, tudo certo? Então agora a gente vai partir para o nosso próximo, que é o último que a gente vai fazer hoje aqui, ó. Então a gente já fez o torneio, agora a gente vai fazer o cruzamento. Então vou pegar aqui, já tem o escopo da função aqui. Vou pegar a função do cruzamento. E a gente vai desenvolver ela aqui, ó. Então, a nossa função do cruzamento, ela vai ter por objetivo fazer o quê? Então, a gente vai pegar, dentro do cruzamento, a gente vai utilizar o processo de seleção. Então, por isso que a gente criou o torneio antes, né? Então, a gente vai precisar aí dos nossos indivíduos, e esses indivíduos aí, esses indivíduos que a gente vai colocar para fazer o cruzamento, eles vão vir do torneio. E aí, dentro desse processo, a gente vai gerar. Então, eu vou retornar um vector aqui.
Dentro desse processo, eu vou gerar aí filhos, né? Então, vou ter o filho 1, e a gente vai instanciar ele, new vector. A gente vai ter o filho 1, o filho 2, e eu vou criar um outro vetor aqui, ó, filhos. Vou ter o filho 1, filho 2, e vou criar um filho só para... Esse filhos vai ser o quê? Ele vai pegar o 1, 2, colocar aqui dentro e retornar, porque dentro da função cruzamento, a gente vai retornar um vector, tá vendo? E como eu vou gerar 2 filhos de uma vez aqui, ó, eu vou pegar esses 2, jogar aqui dentro e retornar ele. Entendeu? Ah, aqui, ó, só na hora de fazer aqui, ó, deixa eu falar que ele é um vector aqui, que dentro dele vai ter vector. Só para poder tipar aqui. Então, eu tenho um vector que dentro dele vai ter, esses filhos vão ser vectors, né? Vão ser 2 vetores aqui. Beleza, hein? Tranquilo? Eu só criei esse aqui para poder agrupar os outros 2. Aí agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai selecionar 2 indivíduos aqui. Então, esses 2 indivíduos que a gente vai ter, eles vão vindo do nosso torneio. Então, do nosso torneio, ou poderia vir da nossa roleta. Então, a gente vai criar, e são índices, né? Então, vai ter int, o pai 1 e o pai 2. Então, a gente vai ter o pai 1. Vamos colocar o índice do pai 1 e o índice do pai 2. Porque o pai 1 e o pai 2 mesmo, só para ficar mais fácil dentro do processo, a gente não ficar manipulando população na posição e tal, vamos criar 2 vectors aqui também. Eu acho que a gente poderia criar tudo junto, né? Vector P1, P2, pai 1, pai 2 é o new vector. Então, esse... O que ele achou ruim aqui? Vector... Ah, tá, faltou abrir e fechar parênteses. Vamos ver se ele vai instanciar bonitinho aqui. Acho que vai, beleza. Aqui é só para a gente poder receber. Então, a gente vai gerar os aleatórios e guardar aqui no P1 e P2. Então, o índice do pai 1, da onde que vai vir o pai 1? Vai vir do torneio, né? Então, a gente vai chamar o torneio. E quando a gente chama o torneio, o que ele faz? Você seleciona aleatoriamente 3 indivíduos, que tiver a maior nota, retorna. Então, o pai 1, aqui, ó, ele já é o vencedor do torneio. É o índice, né, que a gente está tendo, né? O índice do pai 2 também vai vindo do torneio. Então, 2 vencedores do torneio aí vão ser selecionados. Esses 2 vencedores aqui são índices, né? Só para facilitar o nosso processo, como eu falei, vamos fazer com que o P1, que é um vector, né, ele vai receber a minha população, ponto get, na posição do índice do pai 1. A gente poderia fazer direto aqui, mas só para, como eu falei, para facilitar. E vamos fazer a mesma coisa para o pai 2. Por quê? Porque quando a gente pega, que usa o torneio, ele está retornando um índice, né? Então, ele retornou o índice do vencedor e outro índice do vencedor. Agora, eu vou pegar realmente o vector, né? Então, P1 está recebendo a população na posição do primeiro vencedor, e o P2 está recebendo a minha população no índice do segundo vencedor. Então, a gente selecionou 2 indivíduos aqui, né? Então, aqui eu tenho o índice do vencedor e aqui eu estou pegando realmente o cara lá dentro da população. E o que a gente vai fazer agora? Eu já estou com os 2 indivíduos vencedores na mão, né? Ou seja, os 2 indivíduos que foram selecionados a partir do torneio. O que a gente faz agora? A gente tem que definir o nosso ponto de corte. Então, o nosso ponto de corte a gente vai fazer de forma aleatória. Ah, mas como vai ser esse aleatório? Se o meu indivíduo, se ele tiver o meu cromossomo, né? Se ele tiver 15 posições, eu tenho que definir um ponto de corte dentro dessas 15 posições. Então, tem que fazer um random, né? Instanciar a classe random é igual a new random. Então, a gente vai instanciar a nossa classe random. E a gente vai ter que definir uma posição de corte. Random é? O que ele tá achando ruim aqui? Tinha escrito errado aqui. Agora a gente vai definir uma posição de corte. Então, essa posição aqui, que vai ser o nosso ponto de corte, ela vai ser um aleatório. Da onde que ela vai vir? Vai ser um random, né? R.nextInt. Em que posição que ele vai vir?
vai ser do tamanho do cromossomo. Ponto. Por que do tamanho do cromossomo? A gente vai ter que criar um ponto de corte aqui, ó, tá vendo? Então, se o meu cromossomo, se ele tem 20 posições, ou seja, o meu cromossomo é de tamanho 20, eu tenho que gerar um aleatório aqui, que vai ser o meu ponto de corte entre 0 e 19, que são os índices do meu vetor, né? Então, a gente está gerando aqui um aleatório. E aí, dentro desse aleatório, o que a gente vai fazer? Vou fazer com que a primeira parte seja do pai 1 e a segunda parte seja do pai 2. Então, a gente vai ter que percorrer esse nosso vetor, né? Ou seja, esses nossos indivíduos, que é o pai 1 e o pai 2, e pegar as informações que está dentro dele e mesclar dentro do filho 1 e dentro do filho 2. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai pegar uma parte de informações do pai 1 e uma parte de informações do pai 2. Então, a gente vai fazer toda essa mescla aí. Então, vamos fazer um for, né? Vamos fazer um for para o meu i saindo de 0, enquanto meu i for menor ou igual à posição. Então, a primeira parte dos indivíduos ali, o que a gente vai fazer? A gente vai mesclar características, né? Então, a gente vai pegar até a posição, o filho 1 vai receber as características do pai 1, e o filho 2 vai receber as características do pai 2. Tá vendo aqui, ó? Até a posição de corte, o filho 1 está recebendo as características do pai 1. E o filho 2 está recebendo as características do pai 2. Então, quanto for menor que a posição, e mais. Opa, tem que abrir e fechar a chave, e a gente vai ter duas linhas de instrução aqui. Então, a gente vai fazer o filho 1, ponto .add, a gente vai adicionar informações nele. O que eu vou adicionar nele lá? Então, no filho 1, na primeira parte, né, eu vou colocar informações do pai 1. O pai 1, né? Cadê? P1, que eu coloquei isso. P1.get na posição de. Já para o filho 2, a gente vai fazer a mesma coisa, mas o filho 2 vai ter características pai 2. Então, quando a gente está fazendo isso aqui, ó, é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo, ó? O filho 1 está pegando a primeira parte de características do pai 1. E o filho 2 está pegando a primeira parte de características do pai 2, ó. Tá vendo? Agora eu tenho que fazer o quê? Da posição até o final, eu faço o inverso. Então, copiei e colei aqui. Só que aí, para o meu for, para o meu ir saindo aqui da posição mais 1, né? Que eu cheguei até a posição. Aí, depois da posição, mais 1. Até o tamanho do cromossomo, né? Diz ponto tamanho do cromossomo, ou seja, até o final dele, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que inverter. O filho 1 vai receber características do pai 2. E o filho 2 vai receber características do pai 1. Entenderam? Então, esse processo aqui que a gente está fazendo, vou colocar aí no chat aqui, só para poder adiantar a nossa vida aqui, ó. Esse processo que a gente acabou de fazer aqui, ó. Opa, deixa eu voltar. Esse processo que a gente acabou de fazer foi o cruzamento. Agora, o que a gente faz aí para poder finalizar? Vamos colocar esses dois filhos aí, o filho 1 e o filho 2, dentro de um lugar só para retornar. Que eu criei aquele vector filhos, né? Então, filhos.add, e a gente vai adicionar aí filho 1 e filho 2. Então, a gente adicionou os dois filhos e retorna os nossos filhos aí. Opa, o que ele achou ruim aqui? Filho 1, filho 2. Ah, não, tem que ser um por um. Eu tô tentando colocar os dois juntos. E não deixa. Filhos. .add. Filho 2. A gente adicionou o filho 1 e o filho 2 dentro do nosso vetor de filhos, né? Só para poder retornar todo mundo junto aí. Então, o que a gente fez aí? Só lembrando, o torneio foi a seleção. A partir dessa seleção, a gente pegou os índices desses indivíduos e pegamos eles lá dentro da nossa população. Foram esses indivíduos selecionados. Geramos um ponto de corte de forma aleatória. Então, quando eu falo que essa posição aqui, ó, ele é o ponto de corte. Ou seja, foi gerado aleatório. Pode ser que eu vá ter aí dentro dessa mescla, eu gero um aleatório lá de 3, por exemplo.
Então, eu vou ter uma pequena parte de característica de um e uma grande parte do outro, e isso vai se inverter. É aquela história lá que quando tem um filho que parece muito mais com o pai ou com a mãe, pode acontecer aqui também. Ou pode ser mais híbrido, né? Mais balanceado. Isso vai ser um aleatório realmente, e é o que acontece na natureza. E aí depois a gente mescla as características. A primeira parte do filho 1 é do pai 1. A primeira parte do filho 2 é do pai 2. E assim a gente faz a inversão depois. Depois a segunda parte aqui, que é da posição até o final do filho 1 é do 2, e o do filho 2 é do pai 1. E depois a gente adiciona e retorna. Pessoal, deu para poder compreender o processo que a gente fez aqui? A gente não tem como rodar ainda. O random está dando erro, Nath? Deixa eu ver se tem que importar aqui em cima. Você tem que importar o util random. Já estava antes, ó. Dá uma olhada se lá em cima, aqui no algoritmo genético, dentro dos imports, se está o util random, se ele está importado, que precisa dele. Já estava antes naquele modelo, né? O meu deu aquele erro também, mas aí depois na hora que eu cliquei ele saiu, tá? A gente usou o random aqui dentro do cruzamento também. Dentro do cruzamento não, dentro do torneio, que a gente fez um random. Aqui tá dando erro também? Só aqui embaixo? Ele não apareceu aqui. Talvez na hora que você rodar ele vai sair aí. Talvez ele só não tá entendendo aqui, ó. Ou copia e cola aí para poder ver. Às vezes tem algum caractere aí ou alguma letra aí que não tá enxergando. Às vezes que tá diferente. Pessoal, em relação à lógica aqui do que a gente fez, tranquilo por enquanto, entre do método de seleção e do método de cruzamento?